Flávia Gramigna. Hoje é dia 7 de outubro, terça-feira. A gente está aqui para dar continuidade ao nosso projeto Minutos de Competências na série Mapa da Atenção. No sábado, eu iniciei a série com o tema Foco Interno. Por que a gente está trabalhando esse tema Mapa da Atenção? Hoje a gente está vendo no ambiente corporativo, uma das competências mais demandadas é a competência Foco em Resultados. Como eu falei na primeira live, nós temos um programa de desenvolvimento de lideranças que chama ProEx, onde nós trabalhamos com as 15 competências universais. Antes de iniciar o projeto, é feita uma enquete junto aos líderes para a gente poder definir quais as competências vamos trabalhar. E a competência Foco em Resultados, ela é uma das mais demandadas. Quando a gente trabalha essa competência, nós temos vários indicadores. Então essa live, ela vem para clarear, para a gente poder passar para vocês o que é essa competência e o que é importante. Bom dia, Dulce, bem-vinda. Estamos aqui, estou apresentando o nosso tema de hoje, que é o foco no outro, que faz parte da série Mapa da Atenção, para esclarecer e passar para vocês mais indicadores da competência Foco em Resultados. Como é a estrutura da nossa live? Bom, primeiro eu faço a live aqui no ambiente externo, tá vendo aqui atrás, ó, bem gostoso, do Rei do Mate, em Salvador. E a live dura em torno de 15 a 20 minutos. A estrutura dela é a seguinte: eu começo introduzindo o tema, depois eu faço 10 perguntas, depois eu vou no tema principal, passo algumas informações, deixo algum desafio para vocês. Então vamos às perguntas. Essas perguntas têm a ver com foco no outro. O que você vai precisar? Uma folha de papel e um lápis ou uma caneta. Então vamos lá, primeira pergunta. Você escuta com atenção quando alguém fala com você? Você tem essa facilidade de escutar, parar e realmente ouvir? Sim ou não? Segunda pergunta. Você consegue perceber as emoções das pessoas, mesmo que ela não te fale o que ela está sentindo, assim, que vai além das palavras? Sim ou não? Você já mudou alguma forma de agir quando você entendeu melhor o ponto de vista do outro? Então você ou muda a comunicação, ou muda uma postura, um ponto de vista. Já aconteceu isso com você? Você tem esse costume? Pergunta 4. Você realmente tem interesse genuíno pelas pessoas, pelas ideias das pessoas? Colegas, amigos, colegas de trabalho, até da própria família. Pergunta 5. Você sabe reconhecer quando alguém está precisando de apoio, mesmo que essa pessoa não peça a você? Pela expressão, pela postura, pelo jeito que ela está te passando? Você já melhorou uma relação com alguém por praticar a escuta ativa? Daqui a pouquinho eu falo o que é isso, escuta ativa. Você se esforça para compreender, entender os valores que estão por trás do comportamento das pessoas? Pergunta número 8. Você costuma adaptar a sua comunicação conforme a pessoa que você está se comunicando? Tá? Você procura estar mais próximo através de uma comunicação adequada aos valores, à maneira daquela outra pessoa? Penúltima pergunta, número 9. Você sabe reconhecer quando você está dando a devida atenção para uma pessoa e quando você não está muito interessado? Você consegue perceber esses dois momentos? Última pergunta. Você já teve situações, ou você costuma ter situações onde você fala: poxa, consegui ajudar aquela pessoa, usei de empatia? Então são 10 perguntas que têm assim o direcionamento no foco no outro. Como é que você vai fazer uma autoavaliação? Primeiro, contar quantos sims você colocou. Todas elas são afirmativas positivas. Então, se você marcou, conte aí. Vou dar um tempinho aí para você contar. Se você marcou entre 7 e 10 sims, é sinal que esse indicador da competência Foco em Resultados é muito forte em você. Você realmente pratica isso no dia a dia. Entre 5 e 6,
você está numa média. Tem horas que você foca no outro, tem horas que você está com foco em outra direção. Abaixo de 5 é um indicador que você precisa cuidar. Você tem assim, tá deixando um pouquinho de lado, certo? Agora, o que é esse foco no outro, gente? É a capacidade de você direcionar a sua atenção genuinamente, organicamente, para as pessoas ao seu redor. Tem gente que tem um ego tão grande que assim, eu conheço pessoas assim, inclusive do meu convívio. Você está conversando com a pessoa, ela não te ouve, você percebe que ela não está te ouvindo, ela está ali esperando você dar uma brecha para ela entrar com o assunto dela, tá? Então, isso não é ouvir genuinamente. Mais que ouvir com palavras, você tem essa capacidade, isso é foco no outro, de perceber como o outro está, perceber as emoções, se ele está bem. Você, pelo comportamento do outro, você consegue perceber os valores, o que move aquelas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que está sempre colaborando espontaneamente com o outro, você sabe que o que move aquela pessoa é uma predisposição a ajudar. Então, o valor que está por trás disso é a colaboração, a cooperação. Você também ainda faz parte desse foco no outro, você ter um olhar atento, um olhar empático, criando uma ponte de confiança com o outro, porque você consegue se colocar no lugar, você consegue compreender o outro. Laís Gifone, chegou, minha cunhada, bem-vinda. Adelaide entrou também, bem-vinda. Eu estou aqui falando agora sobre foco no outro e dando alguns exemplos. Quando a gente desenvolve esse foco no outro, o que é que você aprende? A sair da centralidade do eu. Eu sou importante, mas o outro também é. Com isso, você pode enxergar realidades diferentes, sob novas perspectivas, você fortalece o vínculo com o outro. Gente, quem não gosta de se sentir ouvido, de se sentir importante, não é? Normalmente a pessoa que tem foco no outro é uma pessoa que favorece aquela cultura da colaboração, da cooperação, e realmente você, tanto no ambiente profissional como pessoal, você se torna uma pessoa quase que imprescindível. As pessoas contam com você, contam com a sua atenção. O foco no outro, lembra que eu falei lá nas perguntas da escuta ativa? Ele fortalece essa nossa habilidade da escuta ativa. Gente, escuta ativa, a pessoa que às vezes te procura para te contar alguma coisa ou desabafar, ela não quer nada mais que você ouça, mas ouça com atenção. O que é escuta ativa? É parar, olhar para a pessoa, estar ali disponível para ouvir, sem julgar, sem ficar dando conselho, tá? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Claro que a gente tem essa tendência a aconselhar, eu também tenho. Porque às vezes você teve uma experiência tão boa e a outra pessoa poderia estar aproveitando, que a gente acaba aconselhando. Mas no momento que a pessoa te procura e que você usa a escuta ativa, ela quer simplesmente que você ouça estando presente, sem deixar o que vem de fora interferir na sua atenção. Por exemplo, eu detesto, gente, eu odeio quando estou conversando com uma pessoa e a pessoa puxa o celular e começa a ver mensagens, sabe? Até quando eu estou conversando com o outro, às vezes a gente esquece de mutar o telefone e o telefone toca. Eu falo, com licença, eu vou desligar aqui porque agora a minha atenção é para você. Então isso aí, o que demonstra? Que eu estou com uma escuta ativa e valorizando o outro. Agora, essa postura não significa que você perde a sua identidade. Significa que você valoriza aquele espaço de comunicação com o outro. Todos são importantes, todos são reconhecidos naquele contexto. Você não é o dono da verdade, o dono da palavra, o dono da atenção. E tem gente que a gente sabe que é muito egóico, né? Gosta de ser o centro das atenções e com isso não pratica esse foco no outro. O que acontece quando a gente aprende? Porque isso aí é tudo aprendido, tá, gente? Eu vou dar, inclusive, no final, 2 exercícios para você desenvolver esse foco. O que acontece quando você não tem essa habilidade de focar no outro? Quando você não tem essa habilidade, você
passa no seu entorno, você não se importa. O mais importante de tudo é você. E ao contrário, quando você desenvolve esse foco no outro, você transforma interações comuns em oportunidade de aprendizado. Você aprende com o outro aprende com você. Oportunidade de colaboração, um ajudar o outro, de crescimento conjunto. Nada melhor do que 2 ou 3 ou mais pessoas crescerem juntas através dessa interação. No fundo, gente, o foco com o outro é um exercício de empatia, de humanidade. Muito bem, no trabalho, para que serve esse foco no outro? Principalmente, aqui, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu faço essa live na parte externa do Rei do Mate, aqui em Salvador. Então, é um ambiente público. Aí, de vez em quando, passa um povo falando mais alto, passa um carrinho. Eu dou uma paradinha e explico a situação. Mas, voltando ao assunto, você, quando tem foco no outro, no trabalho, principalmente para líderes liderarem equipes, é uma beleza, gente. Você consegue construir relação de confiança, você consegue negociar de uma forma mais eficaz, aumenta o engajamento da equipe, porque a equipe gosta de se sentir ouvida. Olha, gente, eu já tive cada chefe que nem bom dia ele dava. Eu trabalhei muitos anos, né? Me aposentei trabalhando do outro lado da mesa. Eu tive cada chefe, que eram chefes mesmo, não eram nem líderes, que eles trabalhavam dentro de uma bolha. A gente falava que era o aquário. Nem bom dia eles davam pra gente. Para falar com o tal do chefe, tinha que marcar com a secretária. Gente, era uma outra época, claro, né? Hoje você tem até ilhas, né? As pessoas trabalham juntas com os seus líderes. Isso aí é muito importante. Se você não tiver o foco no outro, você fica lá na sua bolha, no seu aquário. E na vida pessoal também, quem tem foco no outro, geralmente consegue construir relações mais profundas. Não é pela quantidade. Às vezes você tem 3 pessoas que você tem relação profunda. E com essas 3 pessoas você realmente ouve, usa a escutativa, colabora. Então aqui a gente não está falando de quantidade. Na vida pessoal a gente precisa desses vínculos, né? Olha, tá vendo, gente, um barulhinho? Pessoas que a gente pode contar e que podem contar com a gente. Na vida pessoal, você, normalmente, você desenvolve o seu saber ouvir quando você tem o foco no outro. Porque quem não tem foco não quer nem ouvir. A pessoa está falando, você está pensando em outra coisa, certo? Outro detalhe, gente, vou dar alguns exemplos. O que é ter foco no outro? São coisas simples. Na educação, quando um professor ele está explicando alguma coisa, passando algum ensinamento, e ele percebe que um aluno não está compreendendo, se ele está focado no outro, ele rapidamente ajusta a linguagem para poder tornar compreensível a sua comunicação. Isso é foco no outro, você se ajustar ao seu entorno. Vamos pensar num atendente, num vendedor. Ele percebe que o cliente está um pouco incomodado. O cliente não fala, mas ele percebe pela expressão ou pelo gesto. Aí o que ele faz? Ele muda a comunicação e para transmitir mais calma, mais confiança, mais interação com aquele cliente. Então, o cliente percebe que ele está sendo cuidado. Isso aí é foco no outro. Na vida pessoal, você consegue perceber quando seu amigo, seu marido, seu namorado, sua mulher, sua mãe, seu pai, seu irmão, pessoas próximas, quando elas não estão bem. E com isso, você pode se aproximar e oferecer uma ajuda sem julgamento, sempre, precisa de alguma coisa? Quer alguma coisa? Posso te ajudar? Sabe, são gestos simples que demonstram esse foco no outro. Outro detalhe também, na liderança, você é um gestor que você consegue enxergar, ter o foco na sua equipe, enxergar em que cada um é bom e o que cada um tem dificuldade. E o que você faz então? Você transforma as suas decisões em oportunidades de desenvolvimento para aqueles que você percebe que não dominam muito bem uma competência, e você
qualifica e direciona as suas metas e seus objetivos, as metas do setor, de acordo com o potencial e com a competência de cada um. Olha como que até para a liderança você consegue ter um resultado melhor, ter uma performance melhor, quando você está focado no outro. Nos relacionamentos, gente, com qualquer tipo de relacionamento, quando você está conversando com alguém, desliga seu celular ou põe no mudo, ou a outra pessoa percebe que você está ali inteiro, isso aí demonstra que você está interessado, e isso cria vínculos. Nada mais desanimador do que você estar conversando com a pessoa e você percebe que ela está olhando para cima ou de olho no celular. Isso acontece muito hoje, né? Então, gente, esse foi o nosso assunto de hoje de forma bem resumida, que as nossas lives são pequenas, e eu vou dar 2 atividades para vocês treinarem o foco no outro. A primeira atividade tem até o nome, praticamente o nome da nossa série. A nossa série é Mapa da Atenção. Essa atividade chama Mapa das Relações. Qual que é o objetivo dessa atividade? Tornar visível o grau de relação que você tem com as pessoas ao seu redor. Olha que atividade bacana. Você vai pegar uma folha comum assim, ó. Vai desenhar um círculo grande e no meio, um círculo pequeno, e no meio você vai escrever o seu nome. Então eu faria um círculo grande aqui e aqui eu escreveria Rita. Depois você vai pensando em todas as pessoas que estão no seu entorno que você tem relação. Você vai pensar nas pessoas, por exemplo, da sua família, quais as que estão próximas, que você tem uma relação mais próxima, na sua equipe de trabalho. Coloque o nome dessas pessoas mesmo, em pequenos círculos em volta do seu. Os seus amigos, quais são os amigos que você se relaciona mais? Seus clientes, quais são aqueles mais próximos? Aí você vai ter uns 10, 12, até 20 pessoas. Agora o que você vai fazer? Você vai circular, ou pode usar uma cor verde, uma cor vermelha. Você vai circular aquelas pessoas que você tem mais conexão. Você acha que está mais focado mesmo, você valoriza mais, você está mais presente. E você vai circular ou marcar, né, aquelas pessoas que você tem recebido e dado pouca escuta, pouca presença. Porque às vezes a gente tem perto da gente pessoas que a gente nem olha, nem conversa. E a pessoa também não conversa com a gente. E você vai ali convivendo, né? Convivendo com a outra, vivendo com a outra pessoa, mas sem muita interação. Depois que você fizer isso, você vai refletir e ver que atitude você vai tomar. Por exemplo, o que é que você pode fazer para se aproximar mais, para manter um foco melhor, mais positivo, mais produtivo, mais assertivo, naquelas pessoas que ficaram fora do seu círculo, fora do seu foco. O que você pode fazer? Por exemplo, um amigo que você gosta muito, mas está muito distante. Estou dando algum exemplo. Eu vou ligar para fulano. Lembrei até de uma pessoa agora que eu adoro e tem anos que eu não falo. Então eu vou chegar, né, em casa hoje, vou ligar para essa pessoa. Olha como que é bom. Na live também a gente percebe as coisas da gente. Um parente que há muito tempo você não visita, tira um momentinho, final de semana, para fazer uma visita, levar um bolo que você fez, levar um doce, uma comidinha que você fez. Olha que coisa interessante. O outro vai se sentir o quê? Importante. Então, esse foco no outro ajuda muito nas relações. E outra atividade. Essa chama o outro como espelho. Qual que é o objetivo? Compreender o que os outros refletem em você. Como é que você vai fazer essa atividade? Também você vai pensar em 3 pessoas que geram emoções diferentes em você. Por exemplo, uma pessoa que você admira, uma pessoa que te irrita, uma pessoa que você tem inveja, tá? Eu queria muito aquilo que aquela outra pessoa tem. Todos nós temos uma inveja, tá? Que é uma vontade de ser ou de ter o que a outra pessoa tem. Pode ser também uma pessoa que te inspira de forma positiva. Então, pelo menos 3 pessoas
que promovem em você sentimentos diferentes, você vai escrever num papel. Aí você vai registrar abaixo do nome dessa pessoa o que essa pessoa desperta em você, tá? Que tipo de sentimento. Pode nomear assim, com a palavra que você quiser. E depois você vai fazer uma reflexão. O que isso revela sobre você? Tá? Você é uma pessoa mais flexível, mais compreensível, mais focada no outro, mais que tenta compreender o ponto de vista do outro, ou você é mais dura? Então, isso aí cada um vai fazer a sua reflexão. Essa segunda, gente, atividade, ela ajuda a gente o outro vai servir como fonte de autoconhecimento. Porque geralmente alguma coisa que me irrita, dizem os psicólogos, é alguma coisa que eu tenho dentro de mim que ainda não está muito bem resolvido, né? Então tem aí as duas atividades que eu deixo aí, atividade da semana. Agora tem um livro que eu queria recomendar para vocês. Esse livro é muito legal e tem a ver com o nosso tema. Chama Comunicação Emocional, a Arte da Empatia, do João Hilton. Esse livro, a ideia central dele fala o seguinte, que a comunicação emocional é aquela que considera o outro, os sentimentos, as emoções e os valores do outro. E ela é essencial para melhorar os relacionamentos. Ela conduz a gente a promover relações autênticas. Ela foca não só no que se diz, que às vezes eu posso falar, eu sou uma pessoa respeitosa, eu sou uma pessoa que eu me preocupo com o outro, mas também com o que você faz. Essa questão do pensar, sentir, pensar, falar, sentir e agir. Essa coerência. Qual que é o conteúdo principal desse livro? Quais são os itens dele? Primeiro, ele explica num capítulo o que é essa comunicação emocional. Ele vem com os conceitos, a distinção entre comunicação funcional e a comunicação emocional. No outro capítulo, ele fala sobre empatia como parte da comunicação, né? Como ouvir o outro, como validar as emoções do outro. No outro capítulo, é o autoconhecimento emocional, que é você descobrir formas de reconhecer as suas próprias emoções. E no último capítulo ele vem com ferramentas práticas para orientar como melhorar essa comunicação emocional, levando em conta o outro, tá? Então, eu recomendo, que é uma leitura agradável, muito boa, e que traduz aí esse indicador do foco em resultados, que é o foco no outro. Encerrando a nossa live, deixa eu ver quantas horas aqui. Olha, 8h25, hoje a gente estendeu um pouquinho mais. Eu quero convidar vocês então para quinta-feira voltar aqui e nós vamos abordar o outro indicador do foco em resultados, que é o foco externo, o foco no nosso entorno. E tem uma novidade para vocês. Quem é de Angola, a nossa embaixadora Maria Rocapa fez uma parceria aí com uma empresa de eventos e a gente já tem 2 grandes eventos marcados agora para esse ano ainda. Um é externo, que é a seleção por competências, vai ser dia 26 e 28 de novembro, 2 dias. Esse é um workshop assim, muito importante para quem recruta, para quem seleciona. A gente vai estar passando ferramentas inéditas, inovadoras, para você arrasar nas suas seleções aí em Angola. E o outro é o ProEx, que é o Programa de Excelência. Esse vai ser em grupos fechados com a empresa. Também quero anunciar para vocês a nossa última turma do ano de formação internacional em coaching executivo por competências, onde a gente aborda a competência foco em resultados. Vai ser em novembro, nos 4 primeiros sábados de novembro. Quem fizer inscrição esse mês tem um desconto, um bônus fantástico. Quem quiser mais informações, gente, entra no meu WhatsApp, DDD 31 e o número 992210378. Minha gente, terminamos. Quero então agradecer a Laís, a Adelaide, tinha mais pessoas aqui que eu esqueci, peraí, deixa eu passar aqui. A Dulce e aquelas pessoas que vão ver a live no gravado, e eu passo essas lives para o YouTube.
Quem assistir as 3 lives e a live que é de encerramento, que é a 4ª live, vai receber esse e-book, ó. Esse e-book, ele tem todo esse conteúdo de forma mais aprofundada. Como é que vocês têm que fazer? Entra no meu canal, se inscreve, faz um comentário, faz um joinha, tira um print e manda pro meu WhatsApp. Aí você vai o quê? Receber gratuitamente o e-book dessa série sobre foco. Gente, então até quinta-feira às 8 horas. Obrigada, um beijo para todo mundo. Tchau!